Meus irmãos, boa noite, que Jesus nos abençoe. Vamos dar início à doutrinária dessa noite com a leitura do livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. O título da leitura se chama Linguagem. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Paulo, Tito, capítulo 2, versículo 8. Pela linguagem, o homem ajuda-se ou se desajuda. Ainda mesmo que o nosso íntimo permaneça nevoado de problemas, não é aconselhável que a nossa palavra se faça turva ou desequilibrada para os outros. Cada qual tem o seu enigma, a sua necessidade e a sua dor, e não é justo aumentar as aflições do vizinho com a carga das nossas inquietações. A exteriorização da queixa desencoraja o verbo da aspereza, vergasta, a observação do maldizente confunde. Pela nossa manifestação, mal conduzida para com os erros dos outros, afastamos a verdade de nós. Pela nossa expressão verbalista menos enobrecida, repelimos a bênção do amor que nos encheria de contentamento de viver. Tenhamos a precisa coragem de eliminar, por nós mesmos, os raios de nossos sentimentos e desejos descontrolados. A palavra é canal do eu. Pela válvula da língua, nossas paixões explodem ou nossas virtudes se estendem. Cada vez que arrojamos para fora de nós o vocabulário que nos é próprio, emitimos forças que destroem ou edificam, que solapam ou reestruturam, que ferem ou que balsamizam. Linguagem, a nosso entender, se constitui de 3 elementos essenciais: expressão, maneira e voz. Se não aclararmos a frase, não apuramos o modo, e se não educamos a voz, de acordo com as situações, somos suscetíveis de perder as nossas melhores oportunidades de melhoria, entendimento e elevação. Paulo de Tarso fornece a receita adequada aos aprendizes do Evangelho. Nem linguagem doce demais, nem amarga em excesso, nem branda em demasia, afugentando a confiança, nem áspera ou contundente, quebrando a simpatia, mas sim linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Meus irmãos, agora vamos orar. Amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, para aprendermos um pouco mais sobre a Tua doutrina. Rogamos, Senhor, crescente iluminação aos mentores espirituais dessa casa, inspiração ao irmão palestrante e, quanto a nós, Mestre amado, torna-nos receptivos às boas energias e ao Teu aprendizado. E também rogamos, Senhor, assistência aos irmãos que se encontram em estado de necessidade. E agora passo a palavra para o irmão expositor José Wilson. Boa noite, meus amigos. Uma grande satisfação estarmos juntos novamente. Nosso tema da doutrinária de hoje, nos momentos graves, baseado no livro Confia e Segue, autoria espiritual de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Bem, o texto, nos momentos graves, ele é um texto extremamente enxuto, muito pequeno na sua forma escrita. Porém, ele traz uma densidade muito grande e a gente pode explorar uma série de informações que existem nas entrelinhas desse texto. Para que a gente possa aproveitar da melhor forma possível esses ensinamentos que Emmanuel nos traz, esses momentos de reflexão, nós vamos observar alguns trechos dessa composição e buscar refletir, analisar cada trecho desse texto denominado Nos Momentos Graves. Então, para começarmos, vamos verificar a primeira parte,
a primeira linha, que diz o seguinte: diante de alguma desilusão que te impulsione a perder o incentivo para o trabalho. Essa é a primeira linha do texto nos momentos graves. Então vamos começar a fazer uma reflexão sobre a questão da desilusão. Porque normalmente a gente atribui a essa palavra desilusão aspectos de ordem negativa. Mas o que vem a ser desilusão? Desilusão é, na verdade, deixar de se iludir ou de ter ilusão. Então, perceba, deixar de se iludir, deixar de ter ilusão. Então, é como se abrisse uma cortina dos nossos olhos e nos permitisse ver além. Porque a ilusão, ela está pautada numa visão não verdadeira. Muitas vezes em uma visão distorcida ou enganada. Pode ser de algo, pode ser de pessoas, pode ser também de alguma circunstância. Portanto, a palavra desilusão não é nada ruim. Ao contrário, é uma tomada de consciência, é uma correção de rumo muitas vezes. Se nós observarmos que no momento em que nós nascemos, quando estamos no berço, até o momento em que nós nos aproximamos do túmulo, essa vida carnal que passamos, nós construímos trilhas, muitas vezes pautadas em ilusões que fazem parte da nossa persona. E isso, muitas vezes, acontece por valores equivocados que nos são apresentados dentro do ambiente em que nós encontramos, ou em outros ambientes que frequentamos. Então, a gente constrói ilusões dessas realidades e terminamos incorporando elas ao nosso proceder, tomando-as como verdade. E aí a gente vai recorrer ao Evangelho, lá no capítulo 2, item 5, lá no Evangelho, ele traz um título chamado Ponto de Vista. E é um exemplo para que a gente entenda essa leitura equivocada que fazemos, né, quando a gente trata a desilusão de forma negativa. Então, o que nos diz o Evangelho lá no capítulo 2, item 5? Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra, torna-se qual a criança que nada mais vê além de seus brinquedos. Perceba que, na visão espírita, nós que já temos a consciência de que essa vida na carne não finda com a morte do corpo, a gente não tem dúvidas quanto a isso, mas ainda existem companheiros nossos que ainda têm esse apego material fruto da ilusão equivocada de que, com a morte, se encerra todo o seu processo de vida.
E aí, naturalmente, eles se apegam ao materialismo, se apegam às coisas presentes e, claro, fortalecem os seus vícios, orgulho, vaidade e outros tantos vícios que nós precisamos combater. Então, quando na carne, nós estamos sujeitos muitas vezes ao meio em que nós encontramos. Muitas vezes recebemos estímulos que fazem com que os nossos reflexos mentais, frutos de outras existências, apareçam, se exteriorizem. E aí passa a incorporar, se manifestar na forma de hábitos. Então, mesmo que nós encarnemos e que no meio e no âmbito familiar nós não tenhamos ideias equivocadas que nos levem à ilusão, nós estamos sujeitos, nas tantas experiências que passamos, a experimentar impulsos, estímulos. E muitas vezes esses estímulos são gatilhos que fazem com que os nossos reflexos mentais de outras vidas despertem e a gente passa a incorporá-los na forma de hábitos. Então, é importante que a gente tenha esse discernimento sobre a questão da ilusão. Uma outra questão que nessa mesma linha traz é com relação aos impulsos e o incentivo para o trabalho. Muitas pessoas, ao serem desiludidas, ou seja, ao despertar de uma ilusão, paralisam. Suas potencialidades ficam na inércia. E Emmanuel, ele diz assim uma coisa muito interessante. Nós, apesar da desilusão, nós não podemos justificar a inércia nem a falta de ânimo para o trabalho edificante em cima dessa situação de desilusão. E aí a gente busca nos grandes amigos espirituais subsídios para entender o quão importante é o trabalho, o movimento do trabalho edificante. E aí a gente traz nesse primeiro momento uma mensagem extraída do livro Pai Nosso, de autoria espiritual de Meimei, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que diz o seguinte: quem move as mãos no serviço, foge à treva e à tentação. Trabalho de cada dia é senda da perfeição. O que ele quer, o que ela quer nos dizer com isso? É a lei do trabalho. A lei do trabalho, pessoal, ela nos oportuniza um roteiro sólido para a nossa emancipação. Mas não é só o trabalho, aquele que nos remunera, que tem importância. Há a necessidade de nos atermos ao prazer de servir. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, lá no capítulo 7, também psicografia de Chico Xavier, ele traz outros pontos de reflexão sobre o trabalho. Ele diz: o trabalho-ação transforma o ambiente. O trabalho-serviço transforma o homem. A lei do trabalho é roteiro da justa emancipação, Sem ela,
O mundo mental dorme estanque. Fugir-lhe aos impositivos é situar-se à margem do caminho, onde o carro da evolução marcha inflexível, deixando à retaguarda quantos se amolgam à ilusão da preguiça. Então, meus amigos, nessa primeira linha que ele nos traz no seu texto, nos momentos graves, ele fala da desilusão, mas ele alerta que a gente não pode se colocar na inércia, na não servidão, por conta da desilusão. E que essa desilusão, portanto, não é nada que nos traga malefícios. Ao contrário, é uma correção de rumo. Ao perder aquela ideia equivocada, nós abrimos para uma visão mais real e aí podemos corrigir rumos. Na segunda linha do texto, Emmanuel diz assim: diante da incerteza que te visite, apontando-te as tentações e riscos que te ameaçam. Olha, perceba, incerteza que te visite. Nós, quando encarnamos, nós estamos com um processo de ansiedade extremamente alto, fruto das incertezas que nos aguardam nesse retorno à carne. E aí vamos lá voltar ao Livro dos Espíritos, utilizando o nosso querido Kardec, quando ele faz a pergunta aos espíritos, que é pergunta essa que tem o número 341. Kardec diz: a incerteza que se encontra o espírito sobre os eventuais sucessos na prova que vai suportar na vida é para ele uma causa de ansiedade antes da encarnação? E os espíritos amorosamente respondem: uma ansiedade bem grande, visto que as provas de sua existência retardarão ou acelerarão seu progresso, conforme o suporte bem ou mal. Que responsabilidade, hein? Sabemos que nós vamos voltar à carne. Acordamos um plano de vida no mundo astral e nos prontificamos com outros companheiros a desenvolver certas competências. E nos foi dada certos talentos para serem multiplicados enquanto na carne. Então é natural que o espírito se revista de grande ansiedade, porque ele não sabe os elementos que vão estar aqui, as situações em que ele vai passar, se ele vai conseguir vencê-las ou não. Mas falamos de incerteza, vamos entender melhor o sentido dessa palavra incerteza. Quando a gente fala incerteza, a gente, no seu sentido etimológico, a gente está falando de dúvida, de hesitação, de indecisão, de imprecisão. E normalmente a incerteza ela aparece sempre como um obstáculo, gerando no ser medos e preocupações. Que roteiro nos é sugerido nesse momento? E aí fazemos uso daquilo que nós temos, o Livro dos Espíritos. A questão 523
que trata de pressentimentos, nos dá uma dica. Ela diz: invoca teu bom espírito, ou a Deus, que ele enviará um de nós. Então, pessoal, a ansiedade que gera todas essas questões de incerteza são momentos que pedem que nós reflitamos, que nós exercitemos essa reflexão. Às vezes, as incertezas nos levam a testar os limites onde a nossa confiança ou a crença em determinados conhecimentos são postos à prova. Portanto, precisamos ter calma, precisamos nos habituar à meditação, precisamos nos acostumar ao recolhimento do silêncio, porque esses são os nossos melhores conselheiros para vencer esses momentos de dúvidas que nos chegam. Esses são os veículos que nos auxiliará nesse processo de compreensão. Principalmente que o nosso pensamento e a nossa ação no bem são os melhores remédios para que essa ansiedade seja diluída e as incertezas virem certezas. Então, a gente precisa ter esse olhar mais cauteloso e não abrir as portas do desespero. Um outro item que Emmanuel nos traz, ele diz assim: diante de mudanças imprevistas que te obriguem a pensar e a deliberar sem escória de afetos com os quais já não contas. Mais uma vez, a gente faz uso das mensagens que a nossa querida Joana de Ângeles nos traz em seus trabalhos. Esse foi uma psicografia de Divaldo Franco, quando ele esteve na França. Então, alguns elementos Joana de Ângeles nos traz para reflexão sobre essa questão das mudanças imprevistas. Joana nos traz, logo de cara no texto, ela diz assim: sempre surgem em todas as vidas esses fenômenos inesperados porque eles fazem parte do programa de iluminação da humanidade. Olha, nós estamos vendo isso agora. Nós estamos em um processo de pandemia, de purificação. Isso é um movimento imprevisível e inesperado. Ninguém podia ter imaginado tal coisa, que estaremos nesse momento, ou estaríamos nesse momento, passando por esse isolamento social, que é um verdadeiro tratamento que precisávamos passar para resgatar valores até então esquecidos. Com certeza, ao final desse processo de pandemia, estaremos melhores do que antes. Então, pessoal, às vezes, os fenômenos inesperados, ou na maioria das vezes, também não são nada revestidos de aspectos negativos. Precisamos olhar com calma o que nos chegam e extrair dessas situações, aquilo que efetivamente
será útil no nosso adiantamento. Às vezes, as questões inesperadas que nos chegam são reflexos ou resultado de ações anteriores que aconteceram em outros momentos, mas que agora estamos aptos a poder dar uma resposta positiva àquela situação. Então, nada de desespero, nada de pânico, nada de se entregar ao negativismo. Essas situações são salutares. E aí nós vamos para uma situação interessante. No final do texto de Joana de Ângeles, ela diz assim, para reforçar a questão que estamos estudando, diante das mudanças imprevistas. Ela diz assim: não consideres como infortúnios os acontecimentos imprevistos que convoquem a mudanças radicais de conduta para melhorar. Então, ela nos convida a fazer essa reflexão e não dar esse peso a essa situação. Feito isso, vamos voltar para o texto de Emmanuel. Emmanuel traz a seguinte frase: diante da crítica destrutiva que te induza a desistir de cooperar na oficina do bem. Crítica destrutiva. As pessoas associam a crítica à habilidade de fazer julgamentos. Com isso, eles fazem o quê? Estabelecem um reducionismo ao sentido da palavra crítica. A crítica, pessoal, ela é uma atividade natural que examina e avalia com minúcias, utilizando métodos muitas vezes racionais de um objeto, um comportamento, um fenômeno, um costume. E aí ela pode ou não expressar a nossa opinião. E a nossa opinião pode ou não concordar com esse pensar, esse sentir ou esse proceder diferente. Então, essa habilidade de fazer julgamentos a partir da crítica é uma questão muito delicada. Veja mais o que o Livro dos Espíritos nos traz lá na questão 903 com relação à crítica. Kardec, ele faz a seguinte pergunta: a culpa em estudar os defeitos dos outros? E os espíritos respondem: se é para os criticar e divulgar, há muita culpa, porque é faltar com a caridade. Perceba a gravidade que é esse movimento de análise, que o maior problema não é submeter-se a esse exame, mas é a intencionalidade e a superficialidade com que isso é feito. E muitas vezes esse julgamento, esse veredito, ele é vicioso, ele vem impregnado de vícios daquele que o fez. Então, devemos sim exercitar o movimento mais sadio,
Devemos evitar a crítica pela crítica. Devemos resguardar-nos de procedimentos equivocados e fazer o que se entende como correto. As pessoas se comprazem muitas vezes em emitir opiniões sobre situações que consideram erro. E aí esquece muitas vezes de olharem-se para si mesmos. Lembra lá do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10? O argueiro e a trave no olho? É um bom exemplo sobre essa questão da crítica e do julgamento. Divaldo Franco, no livro Episódios Diários, também de autoria espiritual de Joana de Ângeles, nos mostra algumas situações para refletirmos sobre isso, sobre as críticas. E aí Divaldo, na sua psicografia, traz algumas palavras. Uma delas ele diz assim: a palavra gentil de ajuda e de esclarecimento produz melhor efeito do que a acusação irada, a censura severa. A tua melhor maneira de criticar o erro será agir com acerto, diferenciando-te pela forma de atuar em relação àquele que se comporta irregularmente. A tua vida deve se tornar-se uma lição viva de correção e dignidade, sem que estejas apontando os erros e debilidades alheios. Ora, pessoal, se você está na hora de criticar alguém, pense um pouco antes de iniciar, antes de fazer. Se o parente que está ao seu lado está em erro, lembre-se de que você vive junto dele para ajudar. Você não está colocado ali em vão. Se seu irmão revela algum procedimento lamentável, recorde que há moléstias ocultas que podem atingir você mesmo. Se o próximo caiu em falha, não é preciso que alguém lhe agrave as dores da consciência. Se uma pessoa entrou em desespero, no colapso das próprias energias, o azedume não adianta, não ajuda. Então, para que a gente seguir essa linha da crítica, do julgamento? Façamos aquilo que nos foi ensinado, pratiquemos. Essas oportunidades se apresentam para que a gente possa exercitá-las, melhorando-nos e oportunizando os outros também de melhorias. Voltando para o texto de Emmanuel, ele diz: diante de seres queridos que te deixem a sós sem comiseração por tua sede e necessidade de companhia. E aí eu recorro novamente a Joana de Ângeles na sua obra Responsabilidade, por Divaldo Franco. Ela diz, Joana de Ângeles nos traz: escasseia na atual conjuntura terrestre o sentimento de compaixão. Habituando-se aos próprios problemas e aflições, o homem passa a não perceber os sofrimentos do seu próximo. Mergulhando nas suas necessidades, fica alheio às do seu irmão às vezes, resguardando-se numa couraça de indiferença, a fim de poupar-se a maior soma de dores. Deixando de interessar-se pelos outros, estes esquecem-se dele e a vida social não vai além das superficialidades imediatistas insignificantes. Perceba. E isso aí, pessoal, é uma via de mão dupla. Ocorre com a gente,
ocorre com o nosso próximo. Então, essa questão da compaixão, da piedade com os outros, esse exercício contínuo que a gente deve estar colocando sempre nas nossas práticas. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, existem uma enormidade de informações que trata da compaixão, que trata da piedade com os outros. E o Evangelho nos convida a essas reflexões. Em um dos trechos, lá no Evangelho, no item 17, ele diz assim: a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Percebam como é profundo esse tema que Emmanuel nos traz. Pequenas linhas, mas a gente pode explorar tantas questões de significado nas nossas vidas. Tem mais essa linha agora que fala da seguinte coisa: diante de palavras impensadas, partidas de pessoas estimáveis, que te façam mergulhar no poço de amargura. Primeiramente, vamos entender o que ele chama de palavras impensadas. Palavra impensada quer dizer que se trata de algo dito sem reflexão, sem premeditar, algo feito sem análise necessária. Ou então, podemos entender como sendo o ser humano dando vazões às suas imperfeições, muitas vezes cedidas aos maus impulsos, provocando verdadeiros desequilíbrios e, claro, criando atmosferas de toda a ordem por onde passa. As palavras impensadas, elas deixam marcas profundas muitas vezes. E é onde a gente tem que ter muito cuidado para que as nossas quedas não se tornem abissais, enormes. Allan Kardec, ele nos alerta sobre os cuidados que devemos ter com esses atos impensados, sejam por ações, por palavras, por gestos. As palavras que são ditas de forma irrefletida deixam marcas profundas, muitas vezes de difícil reparação. E aí a gente pode utilizar de uma parábola chamada Parábola da Tábua e dos Pregos, que nos ilustra de forma bem prática essa questão das palavras impensadas, dos atos impensados. E essa parábola ela diz mais ou menos o seguinte: um rapaz que tinha um temperamento muito explosivo, um dia, conversando com o pai deu-lhe um saco cheio de pregos e uma tábua de madeira. Disse-lhe que martelasse um prego na tábua cada vez que perdesse a paciência com alguém. O rapaz, no primeiro dia, pregou 37 pregos na tábua. E nos dias subsequentes, enquanto ele ia aprendendo a controlar os seus impulsos, a sua ira, o número de pregos martelados foram diminuindo gradualmente. Ele foi descobrindo que dava menos trabalho controlar a ira que ele tinha do ter que ir todos os dias pregar vários pregos na tábua. Finalmente chegou o dia em que não perdeu a paciência uma vez
sequer. E aí ele foi para o pai contar sobre o seu sucesso e sobre como ele se sentia melhor por não explodir com os outros. O pai, sorridente, sugeriu-lhe então que retirasse todos os pregos da tábua e que lhe trouxesse. O rapaz prontamente atendeu, tirou os pregos e trouxe então a tábua e entregou ao pai. Este, olhando para a tábua, disse-lhe: Filho, estás de parabéns. Mas repara nos buracos que os pregos deixaram na tábua. Nunca mais ela será como antes. O que a gente pode entender sobre isso? Que é quando a gente externa um sentimento de raiva, que a gente age de forma irrefletida, impensada, a gente deixa marcas nos outros. E essas marcas, não importa quantas vezes a gente peça desculpas, essas marcas, essas cicatrizes vão estar lá. Seja ela uma agressão física, seja ela uma agressão por palavras, verbal, as marcas vão estar lá. E a gente deve compreender que os nossos parentes, os nossos amigos, aqueles que amamos principalmente, são como joias raras e cada vez mais raras. São eles que nos fazem sorrir, que nos encorajam a alcançar o sucesso. São eles que nos emprestam os ombros, que compartilham de momentos de alegria. São eles que estão ali sempre abertos para nos auxiliar. E a gente precisa ter esse olhar caridoso, carinhoso para com todos, principalmente aqueles que nos são mais caros. E aí Emmanuel continua no seu processo de nos trazer momentos de reflexão. E aí ele diz o seguinte: diante do corpo doente e abatido que te lance o pensamento no deserto da tristeza e da insegurança. E aí a gente vai começar a analisar isso pensando na doença como uma mensagem direta para nós mesmos. O corpo nos avisa de forma direta de que algo não anda bem. E a doença, ela não é uma causa. A doença, ela é uma consequência. E a gente precisa entender o que significa estar doente. Compreender melhor essa situação. Emmanuel, no livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier, ele nos traz uma reflexão sobre essa questão da doença. Ele diz assim: não te perturbes, pois, diante da luta, e observa o que te parece derrota, muitas vezes é uma vitória. E o que se te afigura em favor de tua morte é contribuição para o teu engrandecimento na vida eterna. A enfermidade nos ajuda a entender e conquistar a saúde. A saúde, pessoal, como o próprio Emmanuel diz, é como a posição de uma residência que denuncia as condições do morador ou de um instrumento que reproduz em si o zelo
ou desídia das mãos que eu manejo. Elas vêm nos ensinar, elas vêm nos depurar, elas vêm nos mostrar o quanto é importante a saúde. Elas vêm nos ensinar a sermos mais humildes. Vocês perceberam que a maioria das pessoas que vão para um hospital ficam mais dóceis, mais submissos, refletem mais? As doenças, pessoal, elas podem assumir três situações. Elas podem ser de três tipos. Elas podem ser provenientes de causas físicas, mas podem ser espirituais e também as conhecidas como simbióticas. As doenças físicas normalmente são distúrbios provocados por algum acidente, excesso ou exagero que cometemos muitas vezes cedendo aos vícios que carregamos. Então, excesso ou exagero que cometemos muitas vezes cedendo aos vícios que carregamos. Já as espirituais são aquelas provenientes das nossas vibrações. São acúmulos de energias nocivas em nosso perispírito. Nós adoramos muitas vezes guardar rancores, situações deletérias, e a gente precisa saber deixar isso de lado, limpar-nos, fazermos a nossa higiene, principalmente a higiene mental, deixando esse lixo tóxico fora. As simbióticas são as que chegam por meio de sintonia com fluidos negativos. Quando a gente pensa, a gente cria aquela atmosfera no nosso entorno, a nossa áurea, ela vibra aquele pensamento, às vezes nocivo. E esse pensamento reverbera pelo espaço, pelo fluido, e encontra afinidades. E como ímãs são atraídos. E a depender de como a gente procede, tanto em pensamento como em ações, a gente adoece por conta dessas afinidades. Porque o pensamento, os nossos sentimentos, elas produzem energias tanto de ordem positiva quanto negativa. E no caso das doenças, são energias negativas que circulam o nosso espírito e o nosso corpo físico. E por que isso? Porque nós somos indisciplinados mentalmente e emocionalmente. Nós somos indisciplinados e precisamos nos disciplinar, precisamos exercitar essa autodisciplina, esse controle, para que a gente não traga essas situações e não deixe que elas encontrem morada no nosso cerne. Outro trecho que Emmanuel, no seu texto, nos traz, ele diz o seguinte: quando a morte reduz ao silêncio a voz daqueles que te fazem queridos. Ora, nós estamos falando da morte. E nós sabemos, como espíritas, que a morte é apenas uma passagem. É apenas o espírito que deixa o corpo físico naquela vivência. Mas no Livro dos Espíritos, Allan Kardec, na questão 149,
ele faz a seguinte pergunta: em que se torna a alma no instante da morte? E os espíritos respondem: volta a ser espírito, quer dizer, retorna ao mundo dos espíritos que deixou momentaneamente. E se a gente for também no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, existe uma enormidade de situações que elucidam a temática da morte. Então, para o espírita, a morte, eu entendo que já se superou a temeridade dela. Em alguns casos, ou na maioria das vezes, a gente sofre muitas vezes por uma morte prematura. Mas como espírita, a gente precisa entender que muitas vezes essa morte prematura foi um grande benefício que Deus deu àquele ser que se foi. Porque naquele momento Deus julgou que não lhe era mais útil ficar na terra. E a gente precisa, sim, nos habituarmos a não julgar aquilo que não podemos ainda compreender. Nós não sabemos. A nossa condição atual nos impede de compreender muitas coisas. E o julgamento superficial e leviano podem abrir situações de desequilíbrio que não vão nos ajudar absolutamente em nada. O Espiritismo ele não entende a morte como o fim da vida. É o fim apenas de uma experiência com determinado corpo. Nesse sentido, seria mais adequado dizer passagem. Passagem desse modo de viver para outro sem o corpo físico. Então, o texto de Emmanuel, intitulado Nos Momentos Graves, ele nos traz, nos estimula que a gente, nesses momentos, exerça calma, exerça reflexão, exerça fé, faça a oração, porque esses elementos são os nossos companheiros, são isso que nos fortalecem nesses momentos. Precisamos, cada vez mais, voltar para nós mesmos, conhecer-nos. Não esperar que as coisas mudem para que a gente mude. Cada um de nós pode começar a mudar a sua realidade e a realidade do seu entorno. É atitude, é o querer. Então, a gente precisa enfrentar as situações e as atitudes que tomamos irão fazer toda a diferença se for pautada em razão, em um propósito. É imprescindível que a gente saiba onde queremos chegar, principalmente porque nessas trilhas nós vamos precisar corrigir o leme do barco de nossas vidas. Porque se a gente não sabe aonde quer que nós vamos chegar, se a gente não tem esse norte para nos conduzir, qualquer caminho serve. Então, Emmanuel, ele traz essas reflexões e nos coloca e nos convida a não ceder ao medo, a não ficar paralisado diante das incertezas, a não deixar de agir, de ter ação no bem, porque são esses os grandes remédios que nos auxiliam nesse processo, nesses momentos de tempestade.
Então, espero, senhores, que a gente tenha conseguido alcançar o nosso objetivo na noite de hoje. E aqueles que precisarem de maiores informações, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo estão recheados de informações sobre essa temática. A todos vocês, eu desejo uma boa noite, muita paz a todos. Que assim seja. Meus irmãos, vamos continuar com os nossos pensamentos elevados a Jesus, para podermos fazer a prece de encerramento. Amado Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome. Agradecemos, Senhor, as boas energias que nos foram concedidas. Agradecemos a exposição do irmão José Wilson, que muito contribuiu para o nosso enriquecimento. E, bondoso Mestre, com a Tua permissão, damos por encerrado a doutrinária dessa noite. Que assim seja.